Você já deve ter ouvido falar sobre a frase "olhai os lírios do campo". Quem a teria proferido foi Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, nos idos tempos de milênios passados, né? E ele fazia essa alusão, dando essa referência. Eu vou reler aqui o capítulo para vocês, o que diz a frase, para a gente rememorar em cima disso, vermos o nosso trabalho de hoje. Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Então, nessa alusão a esta frase, né, olhar os lírios do campo, Érico Veríssimo escreveu no ano de 1938, faz muito tempo atrás. Ele escreveu o livro Olhai os Lírios do Campo, onde ele faz um romance, e nós vamos ver aqui por que nós estamos tendo como tema hoje esse assunto. Vamos lá. Olhai os lírios do campo traz uma mensagem, como na passagem bíblica que lemos há pouco, de que a verdadeira felicidade está nas coisas simples e não no apego aos bens materiais. A expressão olhai os lírios do campo traz em seu significado uma mensagem de que a verdadeira felicidade está nas coisas simples. Obviamente que quando se fala de felicidade, não estamos falando de uma ciência exata, mas sim de algo muito complexo e diverso. Muitas vezes, olhar os lírios do campo satisfaz algumas pessoas, porém inquieta outras. Romance clássico de Érico Veríssimo, escrito há 84 anos, em 1938, como falamos acima, nos traz uma lição muito viva e muito mal resolvida na nossa sociedade. Mostra toda a genialidade de Érico Veríssimo, descrevendo a inquietação dos dois protagonistas, os estudantes de medicina e depois médicos, Eugênio e Olívia. Olívia apaixonou-se secretamente por Eugênio e, morando em outra cidade, escrevia cartas a Eugênio que só foram conhecidas depois de sua morte. Em uma das cartas, Olívia narra um diálogo com um italiano residente no Brasil, Dr. Candia. E nesse diálogo, escrito, como disse, há 82 anos, está uma brilhante visão de futuro de Olívia e que nossa sociedade não aprendeu até hoje. Vamos então ao diálogo do Dr. Candia e Olívia. Dr. Candia diz: o mundo está cheio de criaturas perversas, audaciosas, egoístas, que não escolhem meios para conseguirem a satisfação de seus desejos. Os patifes usam da violência, os políticos sem escrúpulos e seu mundo de influências, traficantes, gananciosos. A senhora, com sua filosofia de amor, tolerância e boa vontade, o que faria? Olívia responde: congregar os homens de boa vontade, partidários do pacifismo, e determinar a cada um a sua tarefa, tendo em vista que todos, desde o artesão mais humilde até o intelectual mais reputado, podem prestar serviços à causa dentro do raio da sua atividade. Isto é, o que precisa ser feito. Vamos lá. 1. Fugir sempre a toda e qualquer violência, mas saber opor à violência uma coragem serena. 2. Mobilizar todas as forças morais e utilizá-las na guerra à guerra e aos outros males sociais. 3. Fazer que os homens de espírito sadio, desinteressados e lúcidos, subam aos postos de governo e fiquem senhores da situação. 4. Educar as crianças procurando dar-lhes desde o jardim da infância uma consciência social. 5. Procurar influir em todos os meios de publicidade moderna, literatura, cinema, teatro, imprensa, rádio, fazendo boicote de tudo quanto é mau e vicioso. 6. Não esquecer que o exemplo individual é uma poderosa arma de propaganda. 7.
Estar disposto ao sacrifício e nunca fugir à luta. 8. Dar assistência eficiente à infância. 9. Encher o país de escolas, hospitais e dispensários, instituições beneficentes. 10. Conseguir aos poucos a socialização da medicina. O Dr. Cândia responde: suas ideias não passam de um sonho. A força sempre vence. Não há nenhuma lógica na brutal balbúrdia da vida. Olívia responde: falando com sinceridade, eu não acreditava em que se conseguisse um mundo perfeito, mas, por outro lado, eu tinha uma confiança absoluta em que, ao cabo de algumas dezenas de anos de reeducação, uma sensível melhoria de vida se havia de operar. E assim, Olívia pensava nisso há mais de 82 anos. E de lá para cá, o que mudou? Infelizmente, podemos chegar à conclusão que em 2022, que quase nada mudou. Não houve reeducação sonhada por Olívia. Continuamos cheios de criaturas perversas e egoístas. Continuamos com altos índices de violência. Continuamos cheios de políticos sem escrúpulos. Continuamos cheios de patifes violentos. Continuamos cheios de traficantes gananciosos. Continuamos com deficiência, carência nas escolas infantis. Continuamos educando mal as crianças sobre consciência social e ambiental. Continuamos com falta de escolas públicas. Continuamos com falta de hospitais públicos. Continuamos com meios de publicidade parciais. Enfim, continuamos sonhando com um mundo melhor. Será que no ano de 2100, daqui a 78 anos, alguém escreverá um texto parecido com este e então falará que há 162 anos, Olívia, do Érico Veríssimo, já sonhava com um mundo melhor? Por fim, não obstante esse pequeno grande recorte do romance que nos traz nobres reflexões e lições não aprendidas pela sociedade ao longo dos anos, precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo. Incrível como o ser humano está cheio desse tipo de mensagens, né? De diversas filosofias, seja o Zen budismo, o catolicismo, a ortodoxia, todas as religiões, todas as doutrinas sempre passam mensagens fabulosas que são muito além daquilo que está escrito ao pé da letra, como a gente chama, muito mais profundas. Mas o ser humano está perdido ainda dentro da sua, sei lá, não sei nem como definir isso. Mas não estou aqui para definir as coisas mesmo. Deixa cada um raciocinar nesse texto que nós lemos, né? E cada um olhe os lírios do campo da forma que está preparado para vê-los. Fraterno abraço e um feliz sempre.